Olá, pessoal! O assunto de hoje é teste de hipóteses. Para a gente ter esse assunto, vamos trabalhar um exemplo que também foi desenvolvido em aula. Em uma fábrica de conservas, o conteúdo líquido tem uma média de 2.000 gramas, com desvio padrão de 40. A fiscalização inspecionou 64 latas, encontrando uma média de 1.990. Partindo de um nível de confiança de 95%, o fabricante deve ser multado por vender produtos abaixo das especificações? Muito bem, pessoal. A primeira coisa que vocês precisam detectar é qual tipo de teste de hipóteses vocês irão fazer. Analisando o enunciado, a gente constata que o problema está em vender abaixo, abaixo do especificado. Se tu vender menos, está lesando o cliente. Se vender a mais, não tem problema, né? Então, na verdade, como a única situação que envolve problema é vender a menos, a gente deduz que é um teste de hipóteses monocaudal à esquerda, que é uma situação que está sendo analisada, e essa situação se refere a vender abaixo. Então, a gente olha aqui para o nível de confiança, o nível de confiança de 95%. Então, nós temos 95% nessa região aqui, e 5% nessa outra região aqui. Então, a gente vai ter a nossa fronteira aqui. Como é que a gente vai achar a nossa fronteira? Olhando na tabela. A tabela está disponível lá no Moodle, né, pessoal? Lembre-se de olhar lá. O valor relativo a 5% é 1,64. A gente já aprendeu a olhar na tabela em outras aulas. Como está à esquerda, a gente vai colocar um sinalzinho de menos, ok? Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. A segunda, traçar as hipóteses. Nós temos a hipótese nula. Eu digo assim, para a gente identificar qual é a nossa hipótese nula, pensem assim. A hipótese nula diz que o mundo é perfeito. É tudo perfeito, é tudo certo. Então, a gente vai dizer que, na hipótese nula, que a média, podia ter abreviado isso aqui, ia ficar mais fácil, né? A média vai ser igual, a 2.000. Então, a gente pode dizer que a média é igual a 2.000. A hipótese alternativa vai dizer diferente. Ele vai dizer que a média, vou abreviar agora para ficar um pouquinho mais fácil, é menor do que 2.000. Nessa hipótese aqui, o fabricante vai ser multado. Nessa hipótese aqui, não. Beleza, então. Terceiro passo, vamos pegar a fórmula, que a gente chama de Z calculado. Z calculado, Z calc. Alguns livros mostram o Z aqui com um xizinho. Vamos lembrar a fórmula que nós temos lá na nossa apostila? A média da amostra, entendido como o valor observado, o que a gente observou, menos a média da população, entendido com o que a gente espera, o padrão que a gente espera ter, no caso aqui 2.000, Aí aqui nós temos embaixo o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número da amostra. Eu vou jogar esses valores aqui, depois eu vou fazer ele na minha calculadora, e aí, como eu sempre falo para vocês, cada um explora a sua calculadora a partir daí. Vamos dar uma olhada então. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui como valor observado 1.990, que nos caracteriza um teste abaixo, menos o 2.000. Aí o nosso desvio padrão vai ser quanto? Nosso desvio padrão é 40, dividido por raiz quadrada de n. Fazendo todos esses cálculos aqui, eu vou fazer direto aqui na minha calculadora. Já vou jogar aqui o valor para vocês. 1.990 menos 2.000 dividido por 5. Temos menos 2. Onde é que o menos 2 fica, pessoal? Menos 2 fica aqui, antes do 1,64. O que isso significa? Que eu aceito a hipótese alternativa e o fabricante deve ser multado. Reparem que o menos 2 vai estar aqui, nessa região abaixo do limite crítico.